Fortaleza e venceu bem demais, 3-0. E aquele 3-0 que logo no comecinho do jogo a gente já sabia o que viria pela frente. Um Palmeiras muito tranquilo, muito seguro, mais uma vez, torcida feliz. André Donk, é impressionante esse Palmeiras. Tem lances polêmicos também pra gente falar, tá? E é claro que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês também, e a gente vai falar com a Renata Ruel, que também vai dar a opinião dela no lance, no comecinho do jogo, um pênalti dado para o Palmeiras. Fala, Donk, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Marcela? Sempre um prazer estar contigo, com meu amigo Elton também, um prazer estar com ele. Um abraço também aos fãs e às fãs de esporte. Isso tudo, assim, uma vitória incontestável. Se você olhar estatísticas, sugere um equilíbrio maior do que, na verdade, não foi. O Palmeiras foi dominante na partida e, assim, foi uma partida de encher os olhos não só pelo placar, num jogo que, sinceramente, poderia acontecer em fases mais adiante pela seriedade do trabalho das duas equipes. Acho que é muito cedo um Palmeiras e Fortaleza. Acho que o 3-0 diz muito mais sobre o Palmeiras do que o Fortaleza. Foi uma atuação incontestável, em diferentes frentes. Assim, a gente vai falar de um coletivo muito forte, de um Palmeiras que, quando teve a bola, soube se impor. Quando um Fortaleza tentou ser o time mais buscando a reverter a desvantagem, já que estava 2-0 muito cedo, o Palmeiras mostrou contra-ataque. Num escanteio do Fortaleza que nasce uma bola que o Palmeiras vai lá e acerta na trave com o Rafael Veiga. Então, é um time de muito repertório. O Arthur, que vem se firmando como titular nessa equipe, não pôde jogar. Já jogou pelo Bragantino na Copa do Brasil. O regulamento não permite. O Tabata entrou muito bem, não só pelo gol, mas pela dinâmica. O Mike construindo por dentro. Eu acho que a gente pode elogiar muitos elementos táticos, individuais, coletivos. É um Palmeiras que deu a mostra mais uma vez. É muito forte em tudo que disputa. É impressionante mesmo esse Palmeiras, inclusive antes do gol, que foi o gol de pênalti, né, que foi muito no comecinho da partida, a gente já viu o Rafael Veiga ali com aquele chute, um chute também que passa muito perto do gol do Fortaleza. Elton Serra, muito boa noite. Se Fortaleza é aquele time, esse é o pênalti, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa polêmica, porque foi lance polêmico. Mas o Palmeiras é aquele time que os adversários já entram, principalmente quando é no Allianz Parque, pensando, meu Deus do céu, o que vem pela frente nesse time do Abel Ferreira? Bom, Marcela, boa noite, meus amigos, para você, para o André Donk, para todas e todos os fãs de esporte. De fato, esse é o retrato. Concordo com o André Donk quando ele fala que o Fortaleza poderia chegar fases mais adiantes, por conta até de estar acostumado a esse tipo de competição, mas o Palmeiras também está, né? O Palmeiras, que se tornou uma equipe consolidada nos pontos corridos na temporada passada, já estava acostumado a jogar esse tipo de jogo. É um time que não se pode vacilar numa bola parada. Tudo bem, o Wagner Magalhães, para mim, erra. Eu acho que, para a maioria, né, acabou errando na marcação do pênalti que o Veiga fez 1-0. Mas o Fortaleza não mudou sua postura quando sofreu o primeiro gol e o Palmeiras perseguiu, né, esse seu sistema até o final. E conseguiu fazer o segundo gol, que aí a gente já falou diversas vezes, né? A melhor bola parada, talvez, da América do Sul. É um time que tem muito repertório na bola parada. O Gustavo Gomes é um jogador que ataca nas três frentes dentro da área, né? No primeiro, no segundo pau, no centro também. É um jogador que aparece muito bem atacando a bola, que o Tabata conseguiu aproveitar. E o Palmeiras depois fez o jogo que a gente está acostumado a ver. Controla através da posse, enfrentou um Fortaleza que tentou jogar nesse jogo direto. E aí a gente pode até discutir, né, essa proposta do Vojvoda, que mais uma vez acabou não dando muito certo fora de casa, mas foi um resultado onde um time jogou melhor e acabou construindo uma grande vantagem. Não esperava esses 3-0, não esperava uma vantagem tão grande para o jogo da volta. Mas a gente sabia que tinha um time melhor nesse confronto, não nessa distância que o placar mostrou. Pois é, tem o Rafael Veiga fazendo o gol de pênalti, depois o Tabata, o gol vai pro Tabata, tá? O Gustavo Gomes parece que manda ali pra dentro, mas já tinha entrado a bola, então o gol ficou com o Tabata. E depois o Richard Rios também deixa o dele no finalzinho da partida, já no segundo tempo. E aí 3-0 é realmente uma vantagem muito grande para a partida da volta. O Vojvoda começa a mostrar também certa fragilidade nesse time do Fortaleza. É um Fortaleza que começa o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente do que a gente via, não falando do ano passado, porque tinha a Libertadores, e aí foi muito, muito complicado. O Fortaleza agora na Sul-Americana poderia estar apresentando um futebol melhor, que a gente acostumou a ver, mas é um Fortaleza que chega aqui e deixa 3
para o Palmeiras de desvantagem é complicado. O placar fica muito pesado para reverter, ainda mais diante de uma equipe tão sólida. O Palmeiras, quando joga mal, ele vence, ou ele pelo menos empata. Ele consegue ter resultados, muitas vezes, que a atuação não entrega. Então é muito difícil imaginar que o Palmeiras vai tomar 3 gols. A gente tem um jogo ruim do Palmeiras nos últimos, sei lá, 12 meses, que foi contra a final contra a Água Santa no jogo de ida. É inimaginável pensar que o Palmeiras vai sofrer qualquer tipo de reversão de resultado pela regularidade, né? O que pesa também no Fortaleza, e acho que não pode ser descartado, é o time da Série A que mais vezes jogou nessa temporada. Hoje foi o 35º jogo. A gente está falando de maio e de começo de Brasileirão. É muita coisa. E sem mencionar no aspecto que os times do Brasileirão, e eu falo uma questão estatística, eles estão quase todos concentrados no eixo sul-sudeste. Certo. Então, o Fortaleza, toda vez que joga fora de casa, é praticamente fazendo viagens longuíssimas. É verdade. Então, isso acaba pesando muito, é difícil. O Fortaleza, eu acho que ele é um dos candidatos a Sul-Americano, então a tendência é fazer uma competição longa. Lógico que uma eliminação na Copa do Brasil pesa cedo, sobretudo financeiramente. Mas talvez até pensando no aspecto de calendário, até possa ser interessante para dar uma suavizada num time que tem como meta, a princípio, brigar por G8 e ir longe na Sul-Americana. Para mim, é um dos 3 principais candidatos ao título da competição. Pois é, aquele Fortaleza, né, que quando pensa no sorteio e pegar o Palmeiras, pensou, putz, logo o Palmeiras, e é o Palmeiras, né? O Palmeiras do Rafael Veiga. A gente tem a estatística dessa partida e a gente já vai falar do Rafael Veiga também, porque é impressionante o que o Rafael tem jogado com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras com 55% de bola, 45% do Fortaleza, no intervalo estava 50-50, então não há uma diferença muito grande. Passes certos, 442 a 367, 18 chutes do Palmeiras e 6 certos, o Fortaleza 12 a 5, então uma partida com muitos chutes, né? Inclusive chutes certos. Grandes chances, 5 para o Palmeiras, uma grande chance para o Fortaleza, 5 escanteios para o Palmeiras, 4 para o Fortaleza e desarmes 15 a 10 nesse jogo de ida. Ou seja, o Palmeiras realmente saiu na frente em todos esses itens que a gente está vendo aí na tela e é um Palmeiras do Rafael Veiga. É impressionante como o Rafael Veiga voltou a ser aquele cara antes da lesão. Ele teve uma grave lesão no ano passado. A volta ficou aquela instabilidade, que também é algo muito natural para um jogador. E agora a gente consegue dizer, se ele não está igual ao que ele foi na temporada passada, antes da lesão, ele está melhor. Eu acho que está no mesmo nível. Assim, é lógico que o recorte da temporada ainda é muito curto. A gente está falando de início da temporada onde não afunilou nas principais fases das competições de mata-mata. Mas ele é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 5 gols a mais do que qualquer outro jogador. Ele é o garçom do time, é o cara que mais cria chance, sem falar na contribuição sem bola, de um craque solidário, acho que dá para colocar dessa forma. Aliás, é muito a conceito do time do Abel. Sinceramente, na posição dele, é que a gente vai falar de posições diferentes. Eu não vejo ninguém jogando mais bola do que ele no Brasil. Olha, não acho exagero mesmo o que o Donk está falando. Elton, também quero a tua opinião. Você acha que hoje Rafael Veiga é o jogador mais importante do Brasil? A gente fizer um recorte recente, é um jogador que recuperou o que já havia mostrado na temporada passada, durante boa parte dela, antes da lesão. Essa formação que o Palmeiras usou, por exemplo, né, a gente tem visto o Dudu jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, até o Arthur vinha jogando pelo lado direito, o Tabata também fez essa função, trazendo para a perna esquerda, né, um jogador canhoto, assim como o Arthur. O Veiga, nesse corredor central, é onde ele joga melhor. Ele tem se movimentado menos lateralmente, né, porque o Mike foi titular, o Mike, lembremos, né, na temporada passada, o Mike foi usado como ala, jogando numa segunda linha, até num 4-2-3-1 mais avançado. Então, o Mike está muito habituado a jogar naquele corredor pelo lado direito, já que o ponta canhoto, né, o Tabata, o Arthur trazem para dentro, e aí ele tem esse corredor. E tem também a movimentação do Gabriel Menino, que também já foi um jogador utilizado como lateral, jogando um pouco mais pelo lado. Ou seja, o Veiga ele está bem abastecido por jogadores que fazem muito bem os lados do campo. Então ele joga numa região onde ele consegue render muito melhor, né? E eu acho que com esse caixa de time, com o Gabriel Menino ao lado do Zé Rafael protegendo a defesa e também construindo o jogo, e esses lados do campo bem abastecidos, aí eu acho que ele está numa posição bem confortável. E é nessa posição que ele rende melhor. E sem sombra de dúvidas, né, pela regularidade, acaba sendo o principal jogador, não só na posição dele, né, no futebol brasileiro, mas
também dentro de um contexto geral, um jogador que tem sido efetivo para sua equipe. Ô Dom, você acha que é o momento mais maduro desse time do Palmeiras com o Abel Ferreira? É o melhor momento que a equipe tem com o treinador? Ainda eu prefiro esperar a sequência da temporada, porque o Campeonato Brasileiro de 2022 agora foi um absurdo, assim, a regularidade do time dominando de ponta a ponta. Então, eu prefiro esperar, até porque a gente está num momento de transição, mas de mudança do time muito impactado, com 2 saídas importantes do Danilo, do Scarpa. E aí, quando a gente fala do quanto que evoluiu o time, do quanto que ele é maduro... Sim. Você perdeu bola de ouro, você perdeu um cara como o Danilo, que hoje o Palmeiras não tem a característica, e ele consegue suprir essas ausências. Voltando o Rony ao posicionamento original, né, o cara sendo mais a referência, eu gosto muito dele dessa forma. Num primeiro momento, voltando, né, para colocar o Endrick, a coisa não deu tão certo. Agora o Rony volta indo muito bem, o Veiga jogando centralizado, e eu concordo com o Elton, eu gosto mais dele nessa função. Você tem a volta do Gabriel Menino inserido num contexto diferente do que joga o Danilo, e aí a gente tem que enaltecer demais o Zé Rafael, que é um baita de um jogador, que dá todo o equilíbrio para esse meio de campo. O que eu acho que a gente pode falar dessa maturidade do Palmeiras é de conseguir driblar as dificuldades, porque ele teve ausências tão grandes com a saída do bola de ouro, simplesmente. E ele consegue manter o nível. E assim, hoje a gente fala do Veiga, melhor jogador do país, né, na posição dele, talvez o mais importante de uma forma geral. Se ele sair, eu não acho que o Palmeiras vai ser mais fraco do que isso. Não porque o Veiga não contribui tanto assim, pelo contrário, a gente acabou de enaltecer. Mas é uma dinâmica, é um mecanismo que funciona tão bem que ele vai dar sequência. Eu só não digo que ele está mais maduro, evoluindo ainda mais, que eu prefiro esperar momentos mais decisivos da temporada para ter uma resposta mais concreta em relação a isso. Pois é, mas justamente por isso, e não pensando em resultados, não pensando em títulos, Dom, que eu penso em um Palmeiras no momento mais maduro, justamente por conta dessas substituições. É uma substituição que no começo da temporada você fica pensando assim, será que esse Palmeiras vai conseguir substituir o Scarpa e o Danilo? Eu conversei com a Leila aqui no começo do ano e a gente via a aflição dela para fazer essa substituição desses jogadores. Mas aí consegue chegar, outros jogadores conseguem chegar e conseguem fazer essas substituições e é de uma maneira tão natural, tão orgânica, para usar uma palavra da moda, Elton, que eu penso em um Palmeiras muito maduro, inclusive no momento mais maduro desse Palmeiras com Abel Ferreira. Mas eu quero a tua opinião, o que é que você acha? Eu acho que tem um detalhe bem interessante de tudo isso que você falou, Marcela, que essa maturidade vem com a consistência tática do time. Quando você entra numa equipe organizada, onde todos estão entendendo, não só titulares, né? O Palmeiras muitas vezes na temporada passada teve que abrir mão do time titular por conta da sequência de jogos, e com a equipe alternativa você vê as ideias, né, todas aplicadas no campo. Então, em chegar num elenco como esse, o exemplo do Richard Rios, que é um jogador que entrou e não sentiu, né? É um jogador que tem muita personalidade, mas isso ajuda muito pelo time encaixado. Ele entra, os jogadores ao redor já entendem muito bem como funciona o sistema, ele consegue se acostumar um pouco mais rápido. No caso da saída do Scarpa, o Palmeiras tentou se antecipar no mercado trazendo o Tabata. Ele teve uma fase de adaptação, acho que demorou demais, inclusive, para se adaptar. E aí tem uma adaptação não só ao sistema, né? A adaptação também volta ao Brasil, toda aquela coisa que a gente já está acostumado de um jogador que chega no meio de uma temporada e tem que lidar com todas as dificuldades que essa temporada impõe aqui no nosso país. O Arthur, já acostumado, encaixou mais rápido. Tem características diferentes da do Scarpa, tem menos construtor, é mais finalizador, é mais do 1 contra 1, mas não muda muito o sistema, porque o sistema tá bem consolidado. Eu acho que a maturidade vem disso aí também. E aí a gente vai, de novo, né, Marcelo? A gente fala aqui várias vezes, vamos nos bater sempre no assunto tempo de trabalho. E de 2020 para cá, o Palmeiras amadureceu uma forma de jogar, que facilita muito quem chega, e se tiver qualidade, com certeza vai manter o nível da equipe. É verdade. Olha, a gente tem números interessantes do Palmeiras nessa temporada, jogando no Allianz Parque. Vamos colocar, então, são 14 jogos com 11 vitórias e 3 empates. O aproveitamento do Verdão jogando em casa é de 85,7%. São 28 gols marcados, a média de 2 gols
por jogo e sofridos 7, 0,50. A última derrota foi em 3 de julho de 2022. Pense numa torcida desacostumada. Pense numa torcida desacostumada a perder. É essa a torcida do Palmeiras. Quando tá em casa, todo mundo tá indo para lá para lotar o estádio e comemorar demais. Tá aí, galera, Verdão ganhou por 3-0, né? Não teve nenhuma dificuldade assim na partida. Se a gente vê pelos números que nós vimos aí no vídeo, parecia que foi um jogo equilibrado, mas acho que o Palmeiras não teve nenhum perigo assim que ele pudesse ocorrer durante a partida, né? O Palmeiras fez uma bela partida, né? O Palmeiras venceu por 3-0, gols do Rafael Veiga, que mais um jogo que ele joga demais, do Bruno Tabata, né, que acabou fazendo um gol ali, né, que ele pegou o rebote do goleiro, né, depois de uma defesa, de uma cabeçada do Gustavo Gomes, e ele acabou fazendo o gol. E do Richard Rios. Richard Rios fez um golaço aí, dando uma limpada no zagueiro e a bola bateu na trave e acabou fazendo um golaço. O jogo de volta eu acho que está praticamente encerrado, né? 3-0, é muito difícil o Palmeiras perder essa vaga aí. Só se for o pior jogo do Palmeiras desses últimos 5 anos, 3 anos, sei lá por aí, para o Palmeiras perder essa vaga para a próxima fase, né? E agora é só pensar no clássico, né? Clássico contra o Santos, né? Que é o próximo jogo do Palmeiras é contra o Santos. E depois o jogo da Libertadores, a 4ª rodada da Libertadores. Obrigado pela sua audiência. Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí. Se você não for inscrito, deixa um like também. Ajuda demais se você deixando seu like, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu, galera!